Boa noite a todos que estão entrando aí na nossa live de hoje, com o Raul Raffman, né, falando sobre peles. Estamos aguardando um convidado para poder adicionarmos. Sejam bem-vindos. Marcelo, acabou de entrar. Marcos, Soledade. Se quiser se identificar, fique à vontade. Se quiser, de que estado são, ou de que empresa fazem parte, ou cabanha, se são produtores, enfim. Fique à vontade. Estamos aguardando o convidado. Olá, Raul, boa E aí, noite. boa noite, como vai? Tudo ótimo, prazer falar contigo. Falamos muito pelos contatos, mais que áudio do que visual, né? Verdade, prazer é meu. Pois é, como nós colocamos hoje, né, na nossa live, que nós vamos falar sobre as relações de logística entre curtume, indústria e frigoríficos, Sim, e a gente tem sempre como prerrogativa, nos primeiros 10, 15 minutos, a gente dedica ao convidado ele falar um pouco sobre o empreendimento, sobre a empresa dele, né? sim, Desde a história até um certo momento, de maneira resumida, se aqui pode resumir a história de uma empresa em 10, 15 minutos, para ficar sim, à vontade para falar, claro que objetivando mais, no nosso caso aqui, as peles de ovinos e caprinos, né? sim, No sim. sentido de início e até o momento. Então, eu gostaria que você se apresentasse nesses primeiros 10, 15 minutos, Hum. e falasse um pouco da sua empresa. E aí depois a gente continua de maneira informal o bate-papo, e se alguém interagir, nós vamos, no momento real, passando as perguntas e trocando ideias. É um prazer, mais uma vez, falar contigo, né? Legal, um prazer é todo meu. É uma alegria poder participar desse trabalho de vocês, que eu venho acompanhando à distância, né? Mas muito importante isso para o setor. Bom, a Roma Peles é uma empresa que surgiu em 2008, né, como comércio de peles acabadas na cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul.
nós começamos a trabalhar peles de carneiros e de cabras acabados para o setor de vestuário, né? E, posteriormente, a gente começou a fazer alguns trabalhos para calçado, mas sempre o nosso foco maior foi para o setor de vestimento. E nos especializamos em curtimento, recrutimento e acabamento em peles de cabras e carneiros, né? Em 2010, nós adquirimos uma fábrica, né, um curtume, um setor de acabamento, onde nós começamos a nossa fabricação própria, né? Comprávamos matéria-prima curtida, já peles curtidas, né? Vendíamos para o mercado de confecção, de couro, e trabalhávamos isso também na cidade de Novo Hamburgo, né? Depois, em 2014, adquirimos uma fábrica, um espaço físico de 6 mil metros quadrados, né? Onde nós já começamos a fazer uma produção maior, né? E com alguns trabalhos que a gente terceirizava, a gente começou a fazer internamente. E sempre no foco da linha de vestuário para vestimento. A gente importava algumas peles, mas principalmente usávamos e comprávamos a matéria-prima brasileira, né? As peles de wet blue, de curtumes que operam e operavam e ainda operam no Nordeste, né? Em 2017, nós adquirimos uma planta no Piauí, em Teresina, que faz a parte de curtimento, e começamos a comprar a pele já salgada começamos a comprar as peles de alguns comerciantes. Começamos com poucas peles, 2, 3 mil peles, 5 mil peles, e hoje nós estamos produzindo 60 mil peles mês nessa unidade que abastece toda a fábrica no Rio Grande do Sul. E aí que nós começamos a entrar um pouco nesse setor de peles verdes, peles salgadas, né? No Nordeste, começamos a conhecer alguns fornecedores e ainda estamos aprendendo a trabalhar com isso, né? E por isso estamos aqui hoje conversando com vocês e conhecer um pouquinho mais da experiência e do mercado de peles e de animais e de peles, né? Basicamente é isso, né, velho? Basicamente é isso. E sempre o foco é mais para essa linha de vestuário, e temos, durante esses anos todos, a gente formou uma parceria legal com empresas que têm um conceito muito bom, das principais marcas de alta moda no Brasil, moda feminina principalmente, e tem uma perspectiva boa de continuar trabalhando e crescendo dentro desse setor. A gente observa, Raul, que algumas perguntas que eu vou fazer durante esse bate-papo, eu sou um pouco que leigo nessa área, né? Mas sou curioso bastante por quanto das nossas demandas, dos nossos desafios e gargalos nessa cadeia produtiva de caprino e ovino no Brasil e principalmente dos deslanados, né? Sim. Que é mais o foco aqui no Nordeste, no caso dos ovinos e dos caprinos. E a minha primeira, nesse histórico que você acabou de falar aí, a primeira questão que a gente pode concluir é o quê? Que você tem a indústria e que depois vocês compravam o Wet Blue. Me parece que vocês também já fizeram algum momento drawback, né? Eu não sei se ou compravam para beneficiar e vender dentro do Brasil, ou compravam e voltavam para o exterior. Não sei. Se foi, você vai falar alguma coisa nesse sentido, né? E qual a interferência que existia e por que em determinado momento você resolveu trazer o Wet Blue de fora? Era porque não tinha oferta de matéria-prima para atender sua demanda, ou era qualidade, enfim. Sobre aquela fala, o que você poderia dizer? Essas peles, as importadas, são para fazer alguns artigos específicos, né? Onde você precisa uma pele de um tamanho maior, né? Uma pele
que tem uma fibra mais aberta, uma pele mais fofa, vamos falar assim, né? E a pele nacional não nos dava essa condição. E também que a pele nacional tem, em alguns momentos, muito problema tem muito risco, muito corte de faca, e alguns artigos não permitiam que usássemos esse tipo de pele, e pelo volume que precisávamos, nós nos obrigamos a importar de uma determinada região na época e para fazer esse artigo. Mas não é um volume tão considerável, e hoje, com essa ida para o mercado aí do Nordeste, comprando essas peles já salgadas, a gente está conseguindo abastecer a nossa produção. E, obviamente, quando você importa, a gente se foca uma possibilidade de venda para o exterior, e tivemos alguns negócios para o exterior, e usamos como drawback também para ter um custo mais em conta, né, Roberto? Então, mas não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é trabalhar com matéria-prima nacional e cada vez mais nos aperfeiçoar com isso. E só uma curiosidade, vinha da África ou da Índia? África. África, né? Sim. Hoje existem grandes armazéns na Itália, né, que buscam muita pele da África, principalmente, e que abastece também, mas eu, na época, comprei diretamente da África. Da África. Eu lhe pergunto também, o objetivo seu é praticamente, que eu vi seus produtos em alguns vídeos do seu site, da sua empresa, achei de qualidade, não entendo muito não, mas achei assim, mulheres devem adorar. Mas eu vi que você faz um produto de alta qualidade para ser processado ou confeccionado por empresas brasileiras e estrangeiras também. Não sei se necessariamente aqueles produtos que eu vi são peles ovinas. Depois a gente vai entrar na questão das peles caprinas. Muito bem. Não, na verdade são os dois, né? São os dois segmentos, ovino e caprino, né? E a gente, sim, faz as principais marcas, né, de moda no Brasil, e algumas marcas também internacionais, inclusive com produção aqui no Brasil, confeccionam no Brasil, mas distribuem para outros países os modelos e com as peles que são trazidas do Nordeste. Então isso é muito importante, e eu acho que vale a pena ressaltar isso, e a gente trabalha muito para que a gente possa ter a qualidade necessária, né, para poder abastecer também esses clientes. Essas peles do Nordeste, você acabou de dizer que iniciou recentemente, praticamente, 2017, né? No Piauí. Então é uma coisa recente. Não sei se tem uma média histórica já que você pode imaginar, pode falar. Houve alguma melhora depois que vocês arrendaram o curtume no Piauí? Houve uma melhora na oferta da qualidade de matéria-prima das peles para a indústria, no caso de vocês? O primeiro processamento? Existe uma oferta maior hoje de peles, né? Mas basicamente o que, em termos de qualidade, as peles são muito parecidas, né? São muito iguais, né? O que existe em determinadas regiões tem mais carneiros, né? Tem mais carneiros, e outras tem mais cabras, e eventualmente o tamanho desse rebanho nos interessa para poder fazer peles com um tamanho maior, porque vestuário é diferente de fazer uma pele para calçado, né? Onde você não precisa ter uma pele tão grande, né? Para fazer os cortes são menores, e na roupa os cortes são bem maiores. Então a gente olha muito o tamanho das peles para poder fazer esses artigos que necessitam ter um corte maior, um tamanho maior para poder o corte que eles exigem, né? Ô, Raul, como conciliar? Hoje em dia, a indústria, a pele caprina e a pele ovina, no agronegócio caprino, ovino moderno, contemporâneo, ele procura, a todo momento, abater os animais jovens, os animais novos.
Se você abate um animal jovem, teoricamente, ele vai ter uma área de pele menor, pode ter uma qualidade de pele muito maior, porque ele sofreu menos tempos das intempéries da natureza, digamos assim, né? Dos arranhos de pele, dos riscos, das doenças, das vacinas, que isso tudo causam arranhos, perfurações, sei lá, coisa dessa natureza. Isso se traduz em algum prejuízo no custo-benefício para a compra do curtume e automaticamente na industrialização? Cada vez mais nós vamos ter animais menores e campo de áreas de peles menores, ou não? É possível, é possível. Eu te confesso que eu não tenho notado isso. A gente já procura comprar peles de uma região, né, que tem peles maiores, mas outras regiões têm peles menores. E isto é um problema para o nosso setor do vestimento, é um prejuízo, sim. Obviamente, para alguns segmentos, como o calçado, peles menores também são muito importantes, né? Que tem uma área de corte maior, porque as peles têm menos defeitos físicos, né? Eu pergunto isso justamente porque parece que está na contramão a indústria de carne em relação à indústria de peles, digamos assim, se é que pode chamar as duas de indústria, né? E já é uma preocupação de futuro. A gente sabe que os animais mais velhos ele vai existir, mas no futuro vão ser em menor quantidade, né? Que são os animais que foram matrizes ou foram reprodutores. E, consequentemente, têm peles mais susceptíveis às intempéries, de qualidade, de risco, perfurações, sei lá, enfim, coisa parecida. Aí eu te pergunto, esses animais caprinos, esses animais ovinos hoje, que são processados por você ou pela demanda do mercado, qual é o problema da diferença que existe no custo no custo final de remuneração do preço da pele? Que a gente observa que o que todo mundo comenta hoje, que a pele de caprino, ela não tem preço no mercado. Eu não sei se é porque não tem demanda, não tem qualidade, aí você vai poder falar para a gente. Já a pele de ovino, ela sempre tem uma estabilidade em relação à pele de caprino. Como é essa história? A pele de caprino, geralmente, ela apresenta mais defeitos, né, em cima na flor, como chamamos, né? Ela tem muito mais riscos, né, imagino que seja da vegetação, que eu acho que é um animal que deve ter um outro tipo de comportamento em relação ao ovino, né? E isso prejudica muito a parte da qualidade final do artigo, né? E por isso que acaba tem um valor de mercado menor, né? No calçado não exige tanto o ovino, mas na parte da confecção exige muito, porque a confecção busca muito a maciez final do produto, né? Você fazer uma saia, um vestido, uma blusa, o mercado, o consumidor quer muito maciez, e o ovino é uma pele, é um couro que tem uma fibra mais aberta, uma fibra mais macia, vamos dizer assim, final, do que a pele de cabra. Então, tem muito a ver com isso, com a maciez, na parte do vestuário tem muito a ver com a maciez final, que a gente não consegue elaborar uma pele tão macia, e também uma pele que tenha uma qualidade de flor igual ao ovino. Então, isso Então, é fundamental. se eu entendi, aí já é uma questão até ligada à genética do animal, né? Ou seja, além das questões comportamentais do caprino, que é um animal mais arisco, corre atrás da alimentação, uma coisa a questão da natureza do próprio animal em relação ao ovino, que pasta muito de cabeça baixa, só ali nos capins, sem muito ir para situação inóspita de alimentação. Então, consequentemente, ele tem uma pele mais preservada em termos desses problemas, digamos assim, de risco, etc. Mas a pele de caprino, me parece que ela, em termos de fibra, se é que pode falar assim, ela é uma pele muito menos valorizada para confecção de roupas femininas, sei lá, uma coisa parecida, né? Talvez ela se preste mais a calçados, cinto, bolsas, sei lá, carteiras, Exato. enfim. Muito bem colocado. É isso mesmo. Essa
essa é a principal diferença entre o caprino e o ovino. Por isso que tem muita É, pele de caprina tem um valor comercial menor do que o ovino, né? nós tivemos aí um momento, percebemos, de decréscimo de valores de preço de remuneração das peles de ovinos e de caprinos, em alguns últimos meses ou dos últimos anos, não sei. Né? Sim. Isso se deve ao quê, Raul? A concorrência no mercado por outros produtos substitutos, o dólar, se bem que o dólar agora, pós-pandemia, ele ficou valorizado, então se é um produto de exportação, teoricamente ele cresce. Inclusive eu vi até uma matéria na televisão, na mídia, recentemente, de 10 dias para cá, que houve um aumento do valor de 20% na remuneração de peles. Eu não sei se a de ovino entrou nesse crescimento aí a nível de remuneração. O que você poderia dizer nesse sentido, assim, na questão da remuneração das peles, em função do câmbio brasileiro ou em função da concorrência dos substitutos, outros produtos a nível de concorrência de mercado? Eu acho que é mais em função da concorrência de outros produtos, né? A lei da oferta e da procura. Eu acho que tem muito a ver com isso. Agora, nesse 2020, em função dessa dificuldade toda de mercado, a pandemia, né? O mercado realmente diminuiu muito, né? Muitos costumes, muitas empresas que consomem peles, né, para o seu produto final, eles diminuíram muito a produção. Isso fez com que a pele caísse o preço, então, consequentemente, tem uma oferta muito maior hoje. Mas isso é mercado e a tendência é ter um retorno gradativo, né? Imagino que até fevereiro, março do próximo ano, a tendência é dar uma normalizada, vamos dizer assim, comparando o preço de 2018 e 2019 com o preço de 2020, né? Tem muito a ver com a procura da lei da oferta e da procura, né? Então É, tem muito a ver com isso. E também um pouco, né, Roberto, tem essa questão do couro de boi, né? O couro de boi é um couro que quando ele está com preço alto, né? Também algumas indústrias, né? Algumas companhias migram para a pele. Então pode ver um pouco dessa questão aí que migra algumas companhias e o mercado de peles ele é limitado, né? Então tem aí, sei lá, um rebanho de 350 mil peles disponíveis por mês aproximadamente no Brasil e quando tem uma procura maior do que isso ou menor, ela faz o mercado balizar. Então deve ser mais ou menos por aí. eu lhe pergunto, a nível de mercado consumidor, aí eu vou para a sua seara, as confecções que compram as suas peles, ou Sim. mesmo essas confecções que processam as roupas e comercializam com o mercado, digamos assim, feminino. Eu acho que Uhum. é praticamente na sua maioria. Sim. Existe digamos assim, um pensamento da pele. Assim, eu estou usando uma pele de um carneiro, de um cordeiro, ou o pessoal acha que a pele de ovino e bovino há uma diferenciação assim na mente do mercado consumidor, final ou intermediário, de Há, há valorizar e uma, saber. há uma diferença, sim. A Roma trabalha muito esse lado de valorizar a pele do carneiro, né? E da própria cabra. Acho que a cabra também é uma questão da gente valorizar mais, tentar buscar técnicas, né, que possa desenvolver um produto melhor na cabra, né? E dar uma oportunidade de consumo maior na pele da cabra. E no carneiro, obviamente, comparando com o couro de boi, a gente promove muito isso, você deve ter acompanhado alguns movimentos da empresa, promove muito para valorizar a pele, e a pele nacional também, né? Porque eu conheço praticamente as peles do mundo todo, né? Tive a oportunidade de conhecer praticamente as peles do mundo todo e a pele nacional nós valorizamos muito, né? Eu acho que ela é de ótima qualidade em termos
de transformar tecnicamente a pele para um produto final, tanto no vestuário como no calçado, vamos dizer assim, diferenciado comparando com as peles mesmo da África ou peles da Ásia, como na Índia principalmente, tem algumas na China também, né? São peles diferentes, com uma estrutura diferente e que dão um resultado final diferente, e aí a pele nacional ela dá uma condição muito interessante, por isso que a gente valoriza muito a pele nacional. Eu lhe pergunto, o mercado é de alta costura? O mercado, digamos assim, para aquisição dessas peles ou dessas roupas, ele fica restrito na alta costura? Ou ele é possível... porque nós sabemos que no Brasil, as mulheres, de uma maneira geral, adoram o friozinho para usar uma peça de couro. As mulheres, mesmo aquelas que não têm como cultura de uso disso, mas são apaixonadas por isso, né? E isso a gente não sabe se isso tem uma diferença muito grande com o alto poder aquisitivo, ou médio poder aquisitivo, de ter acesso a esse tipo de produto final, digamos assim. Aí eu lhe aproveito e pergunto, as mulheres, o mercado continua aquecido nesse sentido? Existe esse mercado cativo? Como é que funciona essa questão, você que está próximo lá das confecções? É um mercado que tá ativo, né? É um mercado que vem crescendo nos últimos anos, mas eu acho que tem também muito a ver com a melhora do produto final, né? Que os costumes das empresas em geral, 10, 15 anos atrás, não investiam muito tecnicamente nos produtos de vestuário, né? Então, o mercado brasileiro comprava muita. Quando viajava, a mulher comprava. E no Brasil tinha pouca alternativa. Então, agora, com essa disponibilidade que tem no Brasil, tem grandes marcas que já compram, confeccionam no Brasil para levar para suas lojas no exterior, né? Então, acho que melhorou muito. E, claro, é a moda, né, velho? A moda, a tendência, a moda couro na alta costura. Então, isso aí influencia muito, né? E hoje você vê os artistas, né, na televisão mesmo, né, se apresentam, cada 10 pessoas, 6, 7 tem alguma peça em couro. Então, e geralmente em peça, são peles, diria 99% são peles de ovinos ou caprinos, né? Artigos desenvolvidos não só lisos, mas também artigos como laser, trabalhados com perfuros, com metais, com outros materiais, justamente para promover a alta costura e promover a moda. E isso tem dado um resultado interessante, por isso também várias outras empresas estão migrando para isso, inclusive da área têxtil, entrando para também na área de couro, tentando lançar fazer alguma coleção em couro para também oferecer aos seus clientes. Então, acho que o mercado realmente está em ascensão e tem aí para pelo menos mais 4, 5 anos um mercado bem interessante a ser explorado. Esse curtume no Piauí que vocês têm desde 2017, foi uma questão estratégica da empresa de não ficar a depender de outros fornecedores? Foi a busca da pele, né? Por que essa estratégia de vocês ter um curtume para poder fornecer a matéria wet blue para a indústria de vocês? Era para vocês tinham problemas de fornecimento de peles wet blue? Para estar mais perto do mercado, né, de origem, né? Tem algumas marcas que nos exigem também a origem, né, das peles, né? A maneira como essas peles são tiradas, como elas são trabalhadas desde o início, da onde elas vêm, como os animais são criados, aonde são criados. Então, tem um pouco isso, né? Questão da sustentabilidade, né? Mas, estrategicamente, sim, né? Para que a gente estivesse mais próximo desse mercado, conhecêssemos melhor esse mercado e não dependêssemos de terceiros, né? Para abastecer a nossa unidade no Rio Grande do Sul. Como o volume é bem significativo, a gente
achou por bem fazer esse investimento e comprar essas peles diretamente para ter uma segurança maior em abastecer a fábrica. Você falou uma coisa interessante. A gente está tentando na associação, né, construir uma sustentabilidade, né, aproveitando o momento que está, né, nós estamos vivendo um momento de transição, se é que pode dizer assim, no sentido de entendimento das coisas da vida, né? E a gente percebe que algumas coisas é fato e que nós temos que caminhar nesse propósito, né? É a questão da sustentabilidade ambiental, sustentabilidade do trabalho, sustentabilidade econômica, enfim, todas de formas coligadas, né? Que outrora a gente falava isso como fosse uma certificação específica de nicho de mercado. Então, o nicho de mercado hoje está virando o normal, né? Então, como fazer o consumidor perceber e valorizar, né? E é isso que a gente está na associação tentando fazer com a carne de cabrito, né? Estamos aí iniciando fazendo alguns experimentos, negociando com o pessoal do Sul, aí da sua região, do Rio Grande do Sul, né? Para levar o cabrito para aí, agregado esse valor, não só o valor da sustentabilidade econômica das famílias que no semiárido sobrevivem dessa atividade, como também a questão da alimentação que esses animais têm, que é uma alimentação altamente diferenciada, né? Em termos de plantas até medicinais, nutricionais e com esse valor medicinal também. Aí eu lhe pergunto, como a gente aproveitar melhor, né, vendendo também essa imagem, não só dentro do Brasil, como fora do Brasil também, né? Fazer com que o seu consumidor, que você tem dois tipos de consumidores, me parece. Você tem um consumidor intermediário, que é a confecção, e o posterior, que é o final, que é a pessoa que vai usar roupa, digamos assim, ou acessório que foi baseado na pele que você produziu. É como a gente fazer com que esse mercado perceba e remunere melhor por essa sustentabilidade. Isso aí já não tem mais volta, né? Realmente, como tu disseste muito bem. Há não muito tempo atrás a gente ouvia falar, mas não dava tanta importância e achava que estava indo muito longe isso a nível Brasil. Não, né? Mas é uma questão, é a realidade hoje, a gente tem que estar muito preocupado com isso, né? E os nossos clientes estão nos exigindo isso, né? Então nos cobram muito isso e essa é uma situação que nós vamos investir muito nos próximos 2, 3 anos, com certeza, para que a gente possa dar vamos dizer assim, uma resposta, né, a esses programas que estão aí, que precisam o nosso apoio, o apoio das empresas, o apoio do agronegócio também, o apoio de todo mundo, para que a gente possa realmente ter uma segurança em termos de artigos finais e com essa questão da sustentabilidade ambiental, principalmente, que na área dos curtumes é uma coisa muito importante, ou seja, você tem, porque contamina uma parte da água que você usa, mas você tem como tratar ela e devolver ela ao meio ambiente em condições de ser novamente utilizada, então, ou sem prejudicar o meio ambiente. Então, essa questão é muito importante e a pele, o animal, como ele é criado, como ele é alimentado, né? E da onde posteriormente vem a nossa pele é fundamental e estarmos próximos desse trabalho que vocês estão fazendo é fundamental e cada vez mais nós temos que estar junto e tentar entender melhor para até colaborar nesse sentido aí com os criadores ou da onde nós compramos as peles. A gente observa, e sempre o mercado de peles, como matéria-prima, né, no caso a pele, para o curtume, ele teve uma relação de intermediação, ou seja, passa por um, passa por outro, os curtumes às vezes até investem em determinados grupos de pessoas para fazer a cata das peles, digamos assim, porque precisa de volume, qualquer empresa precisa de volume para girar, seja um curtume, seja um frigorífico, né? E a gente observa que essa cultura permaneceu, pelo menos muito forte, no Nordeste,
ou até no Brasil como um todo, né? A intermediação de peles. Eu não sou nenhum contra, nem a favor de retirar a intermediação de peles, mas a gente acha que essa intermediação, no momento dessa de preços baixos, ela traz o negócio assim para uma situação muito se é que pode dizer, se eu poderia dizer, de desinteresse comercial, né? Então, o que a gente percebe é que há um desinteresse comercial por parte dos frigoríficos, no sentido de não vale nada, a pele está uma porcaria, o preço não remunera, o que tira, nem tampouco a salga, nem a armazenagem. O que é que você acha? Como a gente melhorar, que é o título da nossa live, como a gente melhorar essa relação de logística, pelo menos com os frigoríficos que existem já no Brasil ou no Nordeste, né? Como melhorar, como é que a gente pode fazer essa coisa avançar? Não sou contra os intermediários, cada um sobrevive da maneira, ou a gente sabe que o intermediário é necessário por conta de resolver esses gargalos entre curtume e quem produz essa matéria-prima, para não se perder, porque se perde até muitas peles, Raul. Muitas peles são jogadas até fora. Na verdade é isso, né? Ou com pouco, ou bem ou mal valorizado, elas são jogadas fora porque o cara disse, não, vou fazer o que com 3 peles, 4 peles? Joga fora aí, não sei o que e tal. Então, quer dizer, a gente o Brasil é tão rico que joga tudo fora. Joga fora aí e tal, ou então passa para um outro. Enfim, não sei se você entendeu minha colocação, era isso. O que você poderia dizer? Como a gente tentar melhorar essa relação? Eu acho que a gente tem que conhecer, ver quais são as dificuldades, né? Como podemos melhorar isso, né, Roberto? Eu acho que nós mesmos temos que conhecer isso, né? Fazer algum trabalho de ir ao encontro desses frigoríficos, ir ao encontro desse onde estão essas peles, para entender quais são as dificuldades, por que não valorizar esse trabalho, né? Por que não valorizar a pele? Por que está acontecendo isso? Eu também não sei, não entendo muito porque às vezes o pessoal joga fora, né? Eu acho que essa questão do comerciante, do intermediário, ela vai continuar, sempre vai existir, vai ter, né? E às vezes até tem que valorizar um pouco esse trabalho, né? Porque ele também ajuda a que não coloquem fora a pele, ele pega, ele cuida da pele, ele faz a conservação dela, ele salga, então eu acho que tem que valorizar. Agora, claro, tem a questão do preço, né? A questão da comercialização, tem que ter um mínimo, então a gente tem que entender esse processo. E eu acho, Roberto, essa é uma das coisas que a gente, nos próximos meses, aí a gente vai começar a trabalhar, entender e ver o que a gente pode ajudar a melhorar nesse sentido aí. Vamos ver. Também tem que entender melhor isso tudo. Com certeza, porque você, teoricamente, está com curtume numa área estratégica aqui do semiárido, porque qualquer distância sua, me parece que não ultrapassa de 600 quilômetros. Como o Brasil é um país continental, a gente não considera 600 quilômetros de distância, né? Pelo menos na área do semiárido nordestino, né? Então, são coisas que pode-se ter uma rota e uma logística de apanha de peles e negociação de peles com os frigoríficos, porque a tendência, Raul, é que esses frigoríficos eles se consolidem, se estabeleçam. A demanda pela carne ovina e caprina, a tendência dela é sempre subir, né? Essa alta dessas carnes que teve aí no mercado foi bastante, eu achei, do ponto de vista de diversificação e de opção, achei bastante interessante a alta que o suíno está tendo no mercado brasileiro, a alta que o frango teve, a alta que o boi estourou. Por quê? E o fato das pessoas ficarem mais em casa, porque as pessoas começaram a pensar em uma outra opção de carne. E essa outra opção de carne, ainda que seja para o consumo de 1 ou 2 vezes por mês dentro de casa, mas isso já é ótimo para o caprino e ovino, né? Porque consolida uma forma de aquisição de carne de forma estruturada, seja no supermercado, seja numa boutique de carne, seja numa loja de carne, enfim. E de maneira que a gente observa hoje, apenas alguns frigoríficos não estavam preparados.
para essa demanda, né? E nós também estamos passando por uma situação climática, ou seja, o Rio Grande do Sul está na entre-safra, aí sua região está na entre-safra, e o Nordeste choveu muito. E quando chove muito, a estratégia do produtor é segurar o animal para engordar, né? Então, a tendência é que a partir agora de final de outubro, nós vamos ter uma oferta muito grande de animais, porque o sol já voltou a esquentar no semiárido, né? Tudo verdinho, mas já está esquentando. Então, a tendência agora, ganhou peso, 30, 60 dias de carne, eles venderem, começar a comercializar seus produtos. Assim como a partir de novembro no Rio Grande do Sul também. Então, o que acontece? Foi interessante, eu penso que foi interessante como opção de consumo de carne, né? E automaticamente a tendência é que quem consome uma vez que gosta, ele vai querer continuar consumindo outra oportunidade, né? Então, os frigoríficos vão ter que responder essas demandas. E eu conheço vários frigoríficos que estão trabalhando com esse propósito, né? O preço subiu, mas ainda continua sendo remunerador ao produtor, muito bem remunerador ao produtor hoje a nível de Brasil, né? E continua sendo acessível. Hoje a carne de caprino ovino, ela sempre, com osso, digamos assim, ela sempre foi mais cara, no mínimo 20% que a bovino. Então hoje é possível você comprar uma carne com osso de caprino ovino ao mesmo preço da carne com osso de, digamos assim, que a gente chama aqui no Nordeste de terceira, ou de ponta de agulha, ou de, entendeu? Com o mesmo preço, que na faixa de, no mínimo, R$ 20 o quilo. Então, com R$ 20 o quilo, você compra a carne com osso. Então, quer dizer, já não está aquela diferença de 20% mais caro o caprino ovino. Ele pode até recuperar esse preço ao longo do tempo aí, depois da pandemia, pós-pandemia, mas até então ele está nesse patamar. Então, eu até achei interessante esse movimento da pandemia em relação à carne caprina e ovina. Então, a tendência é os frigoríficos abaterem mais. E se a tendência é abaterem mais, é terem mais peles. E é essa logística que eu falo, que já que você foi uma pessoa muito simpática e muito solícita com a gente na associação, ao longo do ano passado a esse ano, é a gente tentar fazer uma coisa para poder agregar. Como você me disse, não vai ter um intermediário, não, mas cada um procura se acolher e fazer suas relações de contatos, sua network. E a nossa network, enquanto os frigoríficos, ter uma parceria com uma empresa como a sua, para que as peles vá todas para Roma Pele lá para o Curtume do Piauí, dentro de uma política justa de mercado. Com certeza. Né? Então, é isso que a gente já está tentando construir, e toda a conversa que a gente tem com os frigoríficos, eles são receptíveis. Agora, o problema é como fazer essa logística vingar, como diz o outro, funcionar. É isso que nós temos que sentar numa posterior, né? E a live essa live é uma provocação nesse sentido, né? A todos os frigoríficos que participam, até porque essa live vai ficar gravada, no sentido que existem caminhos sustentáveis, caminho que a gente pode seguir nessa. Teoricamente, um frigorífico seria, quando ele tivesse hoje 300 peles, já ter o caminhão na porta dele para pegar. Não era nem ficar uma semana dentro da... Ele não é para estar armazenando pele salgada, ele vai fazer a pele e a pele já sair com 24, 48 horas depois do abate, de acordo com alguma logística programada para aquela rota ou aquela região, entendeu? Então, eu continuo insistindo ainda nessa tese contigo aí, com sua empresa, e lá com o Curtume também lá no Piauí, com o Sérgio, que a gente vai chegar um momento que a gente vai manter uma estratégia de logística nesse sentido, entendeu? Vamos buscar isso. Né? Vamos buscar isso. Tem um mercado muito... Esse mercado, ele tem muito a crescer ainda, né? Valorizar a pele nacional, ele tem muito a crescer. Fazendo esse trabalho aí, a gente conseguir montar essa logística, com certeza vai ser bom para todo mundo. E as peles caprinas, tem essa história de como é que é? Porque, por exemplo, a gente sabe que a pele ovina ela é mais bem aceita no mercado, em determinado percentual, ou todas as peles caprinas e ovinas podem ser absorvidas na mesma percentagem.
Ou na mesma proporção percentual? Como é que funciona Olha, essa questão? pra você ter uma ideia, em 1982, no Rio Grande do Sul, ninguém conhecia o carneiro, a pele de carneiro. Você conhecia só a cabra, que se chamava pelica, né? É, Então pelica. se usava muito no sapato feminino, Luiz XV, sapato de alta moda, alta tendência. Então aqui, carneiro, eu me lembro que os primeiros carneiros que chegaram da Bahia, do pessoal lá, que a gente na época representava aqui, o pessoal não conhecia, não, mas essa pele é muito macia, muito show. Não, eu quero minha pele, quer dizer. Então, o mercado é isso. Você tem que trabalhar, tem que introduzir, tem que botar isso no mercado e tentar fazer com que se adapte o produto àquilo que o cliente necessita, aquilo que o cliente busca, né? E hoje se busca uma tendência muito grande dessa nossa da alta moda também no exterior, né? A Itália que dita a moda, a França, né? Paris, então a gente busca muito isso. E a pele é muito o consumo da pele está muito grande, muito forte na Europa principalmente, Estados Unidos, mas principalmente na Europa, né? Então nós temos um mercado ainda muito grande aí para expandir, para buscar, para crescer. E eu sou um apaixonado, né, por peles e eu acho maravilhoso e tem muita coisa ainda para melhorar. E a cabra, nós dentro da Roma estamos trabalhando muito forte para conseguir introduzir mais peles de cabra na nossa linha de produtos, né? E aos poucos a gente Eu, vai conseguir com certeza. eu lhe pergunto, nós temos dois centros, salvo engano, desenvolvidos pelo Senai, o SESI, sei lá, dois famosos centros de tecnologia de couro calçadista. Um é lá em Novo Hamburgo, aí no Rio Grande do Sul, né? E o outro Sim, em Campina Grande, na Paraíba. O de Campina Grande, na Paraíba, eu até acompanhei coisa de 20 anos atrás, salvo engano, a inauguração ou a existência deles. Eles têm contribuído, porque né, a gente vê esse centro, já era para o Brasil estar em liderança aí de peles, de produtos, enfim. Aqui do Nordeste mesmo, não sei, sei lá, estou falando demais. Eu estou falando o que eu ouvi há 20, 30 anos atrás, eu estou vendo. Tem algum outro centro, porque esses centros seriam motivadores de grandes empreendimentos, né? De tecnologia para grandes empreendimentos. não tem aqui também no Rio Grande do Sul também não está mais com essa, não tá tendo mais projetos as últimas, pelo menos as últimas 3 temporadas a gente não tem tido nenhum projeto novo aqui não, Roberto. Também tá bem, existe a escola de curtimento, tem técnica, né, Estância Velha, né, mas não tem tido mais projetos assim para incentivar a pele, ou técnicos que possam queiram conhecer esse mercado no Nordeste, não tem tido mais. Alguns anos atrás havia isso, né? Mas hoje não tem acontecido. Quem sabe são movimentos, né? Às vezes as lideranças não focam isso, mas com certeza a gente pode trabalhar isso com o pessoal, que eles sempre foram muito abertos aqui na parte de desenvolvimento nesse sentido. Então, o mercado brasileiro hoje se restringe praticamente ao estado de São Paulo, em termos de demanda, Raul. São Paulo São Paulo, Rio de Janeiro e a região Curitiba, né? Mas assim, vamos dizer, São Paulo. São Paulo é aí 60%, sim. 60% desse mercado, que sustenta esse mercado nacional, digamos assim, né? E a Exatamente. exportação é um bem necessário, ou Sem não? dúvida, sem dúvida. A exportação é um bem necessário, é muito importante. E é onde todos nós buscamos, né, de uma maneira ou de outra, algum negócio que possa ser interessante para a lucratividade e para a margem das empresas, né? Trabalhar com os dois mercados é fundamental. E nessa política do Brasil, cada vez mais de exportar mais, né? Em todo sentido, em todos os produtos, existe algum trabalho específico com a Apex ou com a tinha em Brasília, né? Não sei como é que está hoje, um órgão de couro, né, de vocês, eu não sei se você faz parte também, né?
CCLB, né? Do CICB, né? É, Centro das Indústrias dos Costumes do Brasil. exatamente. Né? Existe algum movimento no sentido Existe movimentos de promover, tem feiras internacionais, né? Com a participação de vários costumes e existe um programa bacana e muito bem feito pelo presidente Belo, né? E a sua equipe tem tido, inclusive, movimentos internos de feiras também no Brasil. Agora, claro, 2020 não, mas tem trabalho sim, Roberto, e é bem interessante isso através da Apex, né? Inclusive feiras em Nova York, feiras na Europa, né? Com a participação praticamente nas principais feiras do mundo e tem promovido a indústria coreiro-calçadista bastante. Isso cabe também no mercado interno brasileiro, a gente fazer alguma coisa nesse sentido, algum movimento, ou ainda é inacessível em termos de preço para fazer isso em outras praças que não só São Paulo, assim, no sentido de maior parcela, de maior fatia de mercado? Não, geralmente é São Paulo, né? Mas eu acho que existe hoje os setores de vestuários já tem feiras em Belo Horizonte, tem feiras no Rio de Janeiro, né? Para tentar promover, para promover a venda, o showroom, né, de cada empresa e tem expandido isso para outros estados. O próprio Rio Grande do Sul tem também. Gramado tem tido, não, obviamente, não 2020, mas até o ano passado tem sido importante no setor em promover a indústria, não só do couro, mas a indústria de componentes, né, da área do calçado, do vestuário e também dos acessórios, né? Mas aí sempre é importante buscar esses programas, essas divulgações, né? E sempre com a participação das peles que no meu modo de ver e de entender, são couros diferenciados. Estão perguntando aqui, Raul, qual o peso médio de uma pele de um caprino ovino? O Você sabe? peso final? Não sei, né? Perguntou só, qual o peso médio de uma pele de um caprino ovino? Salgado ou final? Deve ser, sei, umas 400 gramas, 300, 400 gramas, mais ou menos. O final, né? No final. Eu te pergunto também o seguinte, essas peles, por exemplo, uma pessoa, aí eu lhe pergunto como leigo, Certo. porque teoricamente tudo que é couro que a gente usa, a gente pensa que teoricamente é bovino. Na hora que a mulher está usando uma roupa, ela diz, não, estou usando uma pele de ovino, ela tem essa consciência, essa cultura, ou não, ela comprou a pele e às vezes nem sabe que vem de origem de ovina. Não, você valoriza muito, a maioria chama a pelica. Né? Pelica. Pelica, né? E a pele de... Pelica é o sinônimo de pele boa de ovino, digamos assim. Pele de ovino, de caprino, né? É lá da história de década de 80. Remotas. Do Luiz Quinzeiros, a moda que veio de Paris e tal. Então, vem lá de... Estou usando um Luiz XV, já pensou? O Luiz XV, o salto 15, lembra disso? Então, realmente valoriza muito, a pele é muito valorizada assim, até porque é um produto totalmente diferenciado, na roupa principalmente, por isso que a gente tem um trabalho técnico tão apurado e tão importante para que a pele tenha leveza, sedosidade, e uma vez a mulher usando uma peça com peles de ovinos ou de caprinos, dificilmente vai querer usar uma peça feita com couro bovino. Não tenho nem dúvida. A pessoa aqui que perguntou sobre o peso, não sei, ele ficou aqui após o abate, né? Deve ter, após o abate é isso aí, né? Processado, você falou, 300, 400... o final deve ser umas 300 gramas. Depende, claro, da espessura que você deixa a pele. Às vezes a pele um pouco é mais fina ou mais grossa, né? Mas a nossa é mais ou menos isso, em torno disso. Né?
Entrou o Adriano Ferreira aqui, não sei se é seu conhecido, falou boa noite, enfim. Opa, Adriano Ferreira, claro, um fornecedor nosso. Grande Adriano, um abraço, Adriano. O que eu acho, Raul, é que hoje em dia, nesse mundo meio que globalizado, integrado através das mídias e as conexões virtuais e tudo com a natureza, é uma realidade mais do que nunca, e o mundo está ficando pequeno cada vez mais, né? A prova disso é que a gente se falando, né? Então, eu acho que a gente tem que colocar isso também nas nossas conexões, no nosso agronegócio. Como é que pode um frigorífico estar tão distante de um curtume, estar tão distante de um industricultor, se um demanda do outro o mesmo objetivo, né? Que é matéria-prima. Então, eu não consigo entender ainda, né, como essas coisas. Eu acho que essa pandemia vai deixar alguns resultados positivos. Esses resultados positivos vão ser esses, que o mundo é mais próximo da gente do que a gente imagina. Entendeu? A prova disso foi esse crescimento que a gente teve. As ferramentas já existiam, né? As ferramentas virtuais, o WhatsApp, a web já existiam. E hoje o que a gente conseguiu, por conta dessa pandemia, principalmente no Brasil, avançar no mínimo 5, outros dizem até que 8 anos. No ritmo que a gente ia, a gente só ia democratizar ou socializar essas ferramentas daqui a 5, 6, 8 anos, já imaginou? Já fizemos tudo isso por conta da pandemia, todo mundo teve que se virar, correr atrás, né? Usando as redes sociais, usando os WhatsApp, usando, enfim, todas as redes possíveis de comunicação o mais rápido possível, tanto de áudio como de visual, né? Então, acho que agora esse foi o grande legado que a pandemia vai deixar, você pode dizer que ela vai deixar esse legado nesse sentido, né? Usar essa tecnologia agora a nosso favor, já que as conexões ficaram curtíssimas, as relações, né? As videoconferências aí, todo mundo pode trabalhar dentro de casa, dentro de um contexto, né, programático. Então, acho que a gente não pode retroceder depois da pandemia, né? Voltar ao antigo normal. Sem dúvida, não. Todos aprendemos muito, né, com essa pandemia, com essa dificuldade de mercado, né, repentina, né? E com certeza isso aí, a parte tecnológica das videoconferências, isso aí veio para ficar e nos ensinou muito, né? Você também ia, vou a São Paulo e volto, né? Vou a São Paulo falar com o cliente e volto. Hoje você tem que ir mesmo, né? Não é por qualquer coisa você vai a São Paulo mais. Então, as grandes empresas também estão utilizando muito isso e com certeza o varejo também, né? O varejo também aproveitou muito essa ferramenta do e-commerce. Então, eu acho que nos mostrou muito e a gente aprendeu muito com tudo isso, né? Com certeza. O Raul, nós estamos com 20 minutos 19 para terminar a nossa live. Eu queria agradecer a você, né, por essa participação e manter nossos laços de cooperação. Beleza, um prazer falar com vocês, né, nesse teu trabalho aí que eu sei que é muito importante.